Olá, sejam bem-vindos! Esse é um conteúdo produzido na Arena Collab Innovation, direto do Digitalks Expo 2023, que você assiste pelos canais de YouTube do Digitalks e também da Compass Collab. A Arena Collab Innovation é formada por um grupo de entidades e empresas da área de comunicação a convite aqui do pessoal do Digitalks, que representam a publicidade, a propaganda, o marketing, assessoria de imprensa, produtoras, relações públicas e outras atividades do setor. Participam desse espaço aqui a Bend, App Brasil, Amigos do Mercado, Compass Collab, Instituto Mestre GP, Raigan, Toulon e o Work Veríssimo. O Digitalks Expo 2023 está acontecendo no São Paulo Expo, aqui na Rodovia dos Imigrantes em São Paulo, durante os dias 23 e 24 de agosto. Este conteúdo, produzido pela Compass Collab, tem o objetivo de contar um pouco sobre a experiência, as trocas e tudo o que está rolando por aqui através da participação de convidados especiais. E para este papo, eu vou contar com duas pessoas super bacanas que vão trazer um pouco para a gente do que vai rolar mais à tarde, que é a Andrea Dietrich. Eu sabia que eu ia errar. Andrea Dietrich e a Lilian Cruz, da Ambidestras. Tudo bem com vocês? Boa, obrigada pelo convite da gente estar aqui com vocês. Olha, a gente brincou aqui, né, Lilian? A gente falou de Santa Rita do Sapucaí para São Paulo, né? A gente se encontrou há poucos dias lá no evento do Hackathon e agora estamos aqui no Digitalks Expo 2023. André, é a sua primeira vez, mas da Lilian não, ela já esteve aqui ano passado. Tava tão cheio quanto está hoje? Muito bom. Hoje, olha, o credenciamento estava intenso. O evento está bem bacana, acho que a distribuição do público está bem legal, acho que vai bombar aí, hoje e amanhã. Eu acho que já bombou, porque está bem movimentado os corredores, o evento está super bem prestigiado, você vê que são profissionais, empresas e galera que vem até um pouco a reboque do que a gente acompanhou lá no Hackathon, né? Que as pessoas sempre estão muito abertas a trocar experiências, consumir os conteúdos e dali sair com uma ação propositiva, né? Seja para vida pessoal ou para vida profissional, aqui você vê que está na mesma pegada. Deixa eu perguntar para vocês um pouco o que é a Ambidestra, conta pra gente, né? Como é que surgiu, e aí como brincam, né? O que come, o que, né? Onde vive. Isso aí. Bom, aqui é Ambidestra. A gente surgiu como um podcast em 2020, então a gente já estamos na 6ª temporada e a nossa metodologia é toda pautada em ambidestria organizacional. Não sei se esse termo todo mundo conhece, mas só explicando rapidinho, a gente fala muito sobre o equilíbrio, né, dos eixos de cuidar do hoje, do agora e da inovação ao mesmo tempo, né? Então essa dualidade, esse desafio. E ali a gente também traz o desafio de hard skills e soft skills. Então hoje a gente atua produzindo conteúdo, né, com podcast, mas a gente atua consultivamente, apoiando as organizações, os empreendedores a colocar essa ambidestria em prática e fazendo treinamento, capacitação, então um pouco sobre isso. Muito bom. Acho que na nossa vida passada a gente viveu o início do digital, né? Eu sempre me lembro, assim, a primeira campanha que foi pro ar no YouTube. Olha só. E aí começaram a comentar em cima da campanha, e aí crise, né? Do tipo, o que a gente faz com os comentários? A gente apaga, a gente responde, o que a gente faz? Então é muito bacana a gente ver, né, toda essa evolução que aconteceu desde aquele tempo ali do surgimento das redes sociais. E se a gente pensar, não faz tanto tempo assim, né? A gente tá falando de somos 20 jovens, anos, né? Pelo amor de Deus, né, lógico. Douglas? Não, com certeza. E a gente pensar assim, eu falo assim, a pessoa que é mais antiga na era digital é quem usou Netscape. Quem usou Netscape, aí você já começa a ficar preocupado na idade. A gente é de uma geração pra frente ali, a gente pegou surgimento de YouTube, surgimento de Orkut, depois Skype. Ô Douglas, e o Alta Vista? Esse eu não conheci não. Era a ferramenta de busca da época da internet de escada. Esse eu não conheci eu usava na biblioteca da escola. É sério. Pois é, e de lá pra cá pensa o quanto que a gente evoluiu em várias questões, em várias possibilidades, ferramentas, o quanto isso transformou a sociedade e o quanto transformou as empresas, né? Eu acho que esse é o grande legado que a digitalização traz para todos, o quanto que ela transformou. Obviamente, sempre 95% para muito bom, né? E óbvio que algumas pontas ali, 5%, talvez não foram tão boas assim as transformações. Mas no resumido, eu acho que é sempre bom. Mas vocês estão aqui por um outro motivo esse ano.
porque vocês são apresentadoras do palco Future, que vai acontecer daqui a pouquinho, entre 2 e 5 da tarde. Isso aí. Conta um pouco pra gente. E tem tudo a ver com o que a gente fala, que a gente está falando de futuros, né? Então, isso é muito legal, porque a gente vai falar de futuro da mobilidade lá, vai ter futuro dos investimentos, a gente vai ter um palco que, inclusive, fala sobre o que não é transformação digital, então tem bastante coisa bacana ali. E, inclusive, uma pessoa que trabalha com conteúdo para a questão de sustentabilidade, né, social. Então ele vai ali na SP Invisível buscar histórias e contar histórias a respeito dessas pessoas invisíveis e como transformar a história dessas pessoas. Então estou bem curiosa para ver esse conteúdo. É isso aí. E vocês têm aí o line-up mais ou menos de quem vai estar lá? Trouxeram a colinha? Porque a colinha funciona super bem para isso. Bora lá, ó, a gente tem a Ana Luísa Lapa Durães, que ela é da EVE Air Mobility, que vai falar sobre o futuro da mobilidade. E a EVE Air Mobility é a empresa que é ligada à Embraer. Exato. Eles estavam com um protótipo do EVE lá no SXSW esse ano, eu estive lá, e eles estavam com o protótipo expondo na feira, que tem lá dentro da SXSW, e, salvo engano, o primeiro voo deles está previsto para 2026. Vamos ouvir tudo sobre isso agora à tarde, e o quanto isso vai transformar. E o mais engraçado disso é que a operação dessa aeronave ela é totalmente autônoma, né? E por ser autônoma, ela é mais segura do que se tivesse um piloto operando a aeronave. Mas isso está criando uma série de discussões. Qual é o futuro dos pilotos? Exatamente. Assim como os carros autônomos, né? Toda essa polêmica que tem sobre o futuro da mobilidade. Então vai ser super interessante. Recomendo. Depois tem o Alex Nascimento, que vai falar do futuro dos investimentos, sobre tokenização de ativos do mundo real. Pois é, a tokenização está crescendo muito, né? As carteiras de token estão crescendo, tudo sendo operado via blockchain, ou sobre, né, criptomoedas, dando um laço para isso. E é meio que o futuro da economia. Não sei se... Eu acho, se eu fosse, né, um ministro de economia hoje de um país, por exemplo, estaria totalmente preocupado em como é que eu vou transformar a economia do país baseada em blockchain. Não sei. Totalmente. Fora a aplicação de blockchain em outras indústrias, né? E aí para rastreamento na linha do supply chain, de matérias-primas, né? O blockchain também no mercado imobiliário tem gerado muito potencial de desenvolvimento, porque imagina, com blockchain você consegue ter talvez um apartamento que tem 5 escrituras feitas em blockchain, onde você pode ter pessoas compartilhando a propriedade, né? Então tem muita transformação aí com essa tecnologia. E aí depois a gente tem essa do André, que é Under 30, ele foi Under 30 da Forbes, e ele vai falar sobre construindo um futuro sustentável do papel vital das empresas e ONGs na transformação ESG pós-Covid. Então ele é apaixonado, cofundador desse SP Invisível. E essa organização ela tem o objetivo de enxergar pessoas em situação de rua e contar histórias e promover autonomia para que essas novas realidades sejam possíveis. Então, isso aqui também é uma coisa muito importante. A gente fala que não existe futuro sem a gente passar por essa lente de como que a gente vai melhorar e evoluir como sociedade, né, como indivíduos, e o papel das organizações para uma sociedade melhor, né? Então... essa é uma das lentes do futuro que a gente acredita demais. E as pessoas em situação, né, de vulnerabilidade e morando nas ruas aumentou no mundo inteiro. Não é um caso só do Brasil. No mundo inteiro a gente tem muita gente, pós-pandemia principalmente, parece que acentuou isso. E é aquilo que você falou, para uma sociedade se desenvolver de forma plena, ela tem que resolver principalmente essas questões e botar o dedo na ferida e de como é que o ambiente organizacional, tanto empresarial quanto governamental, tem que se unir, usar forças para fazer e usar a tecnologia a favor disso, né? Inclusive o que você estava falando de prós e contras da digitalização, esse é um ponto que a gente está evoluindo com esse mundo, essa transparência, esse volume de dados, de informação, e que a gente já não pode mais encobrir, né? Não pode só ser uma empresa que é bonita no papel, né? Mas que ela precisa fazer de verdade, que isso está contando os pontos para ela ter um valor na vida das pessoas, dos seus consumidores. Então esse é um lado da digitalização que eu acho que foi muito positivo para a gente evoluir como comunidade, né? E a inovação aí como um grande motor do ESG dentro dos negócios, né? Então acho que tem muitas empresas que estão aí buscando formas de minimizar o footprint que deixa muitas vezes, né? E a inovação, na verdade, ela vem como grandes soluções para isso, né? Então, acho que esse motor aí tem que colocar full power aí para o futuro. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando vocês estão, né, dentro de uma empresa, implementando o projeto e tudo, do outro lado, quem está lá,
Qual que é o nível hoje de maturidade desse entendimento para fazer transformação nas empresas? A gente... Depende. Então, assim, não existe... Né, tem níveis de maturidade muito diferentes, conforme a cultura organizacional, conforme o perfil da liderança. E a gente sempre fala, então assim, nós fomos executivos de digital em grandes organizações, depois fizemos essa transição como consultoria, e o que a gente fala muito é sobre essa questão de uma ampliação de consciência. É muito mais do que a tecnologia em si, né? É um processo de autoconhecimento, de autorrevalidação sobre o que é o coletivo, do que é essa não hierarquia, do que essa exponencialização nos traz como vulnerabilidade de ser uns lifelong learners, né? Da humildade da gente entender que a gente não sabe tudo. Então a gente fala muito que é um processo muito profundo. Tem um estrutural tech, né, de infraestrutura, mas tem um estrutural de pessoas que é o mais difícil e que a gente está caminhando. Ainda tem muito para ser feito, mas depende muito da liderança para justamente promover um ambiente para isso, né? E eu acho que abrir espaço também para as pessoas poderem construir os seus repertórios, né? Porque às vezes a empresa ela está ali, o colaborador tem os seus focos de entrega do dia a dia, né? Então, será que os líderes não têm que falar, olha, você tem um espaço na sua agenda, meio período por semana, onde você pode dedicar para você se capacitar, para você também buscar ter uma verba dedicada para vir num evento como esse, né? Então, assim, essa amplitude de repertório é o que também move as organizações adiante, né? Eu acho que esses profissionais que com certeza estão aqui no Digitalks, bebendo direto da fonte de quem está fazendo acontecer, também é o caminho. Muito bem. Alguns segmentos vocês hoje enxergam que ainda existe uma grande resistência numa transformação digital? Resistência? É. Não, a gente, por exemplo, esse ano a gente tem trabalhado muito com farmacêuticas. Então, assim, foi muito interessante, porque eles mesmos se auto-intitulando como atrasados nesse processo. Então, é uma indústria que viveu, principalmente na pandemia, tempos muito bons, né? E que agora parece que é um ano que despertou e falou assim, a gente não pode mais fazer só o que a gente fazia, a gente precisa se reinventar. O agro, acho que é um setor que está vindo acelerando. Toda essa parte mais infraestrutura, eu acho que é um ano que eles estão despontando, né? Estão despontando. E acho que quando a gente olha ali, né, para quais são as indústrias daquele relatório Vortex? Do Vortex, Digital né? Vortex. Digital Vortex, a gente viu ali no centro do Vortex a educação. Então, acho que a educação como uma indústria que está vivendo também a disrupção do digital, né? E o mercado imobiliário também. Então, acho que isso aí são as ondas que a gente está vendo. E não quer dizer que aquelas que estão mais distantes do Vortex não vão sofrer essa transformação. Todas estão no então, centro do todas estão ali se aproximando e esse Vortex está em movimento. Ano que vem, de repente, um mercado que não estava ali vai estar no centro. Então, acho que tem que sempre estar se antecipando a isso. Até pegando um gancho com relação a isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, a própria indústria, quando a gente olha para e-commerce, por exemplo, você vê que tem uma participação muito alta do varejo, né? Porque, obviamente, ali na transação B2C opera bem, mas a indústria está começando também agora a se digitalizar e a gente, já, salvo engano, a gente tem participação de e-commerce na estrutura da economia 23% apenas. Se a gente olhar o potencial que tem de crescimento, é aquilo que a gente está conversando, o agro talvez agora comece a entrar dentro do e-commerce, por exemplo, para fazer relação, né, do B2B e ser via e-commerce. Vocês estiveram no Hackathon, a gente tinha lá, por exemplo, a Bis da Ambev, que é uma plataforma dentro do setor de bebidas, de uma relação totalmente digitalizada com o varejo atualmente, né? Sim. E que, obviamente, faz uma conexão direta com a outra plataforma, que é o B2C, que é o Zé Delivery. Então você vê que eles estão começando as indústrias estão começando de fato a botar o pé no que não estava digitalizado, assim, processos, né? De fabricação, digitalização já ok, mas na relação... É isso aí. E aí a gente vê, o último relatório do Web Shoppers mostra sobre isso, né? Esse declínio, essa redução, né, da aceleração do B2C direto e o D2C crescendo muito. E aí e o que a gente vê muito nesse movimento das indústrias é, ainda bem, chegando o movimento de que não é só o produto, mas assim, a relação, a experiência
que você constrói com o seu consumidor. E aí a digitalização vem muito forte nessa conexão para criar serviços, plataformas, conectar. Como é que a gente pode tirar, né, as barreiras, as fricções e prover uma experiência ainda mais direta, né? Essa questão da importância da base de dados, né, que agora a indústria começa a falar assim, eu quero ter um cliente para mim, antes ele né, a informação está só na mão do varejo. Então, uma nova equação, varejo que virou indústria, porque o varejo está querendo investir suas marcas próprias. Sim. E a indústria querendo virar varejo. Tá interessante, né? Tá interessante. E o que a gente percebe também, né, Douglas, é assim, que é uma transformação sistêmica. Então, muitas vezes, as empresas estão criando iniciativas isoladas de digitalização, pensando muito do ponto de vista de processos e áreas, e perdem a oportunidade, muitas vezes, de entender que essa transformação sistêmica pode gerar um novo modelo de negócio. Então, a gente atua muito nisso também, de olhar para aquela empresa e falar, bom, tá bom, então tem coisas aqui que são estruturantes, tem que trabalhar o tech stack dentro do marketing, tem que trabalhar a supply chain, tem que trabalhar as áreas, obviamente, mas repensar também, porque, de repente, o seu concorrente que vai surgir no futuro é uma transformação no modelo de negócio dentro do seu mercado que você pode deixar de existir. Então, acho que essa questão também é muito maior, né? Não, você sabe, Lilian, eu já conto isso há muito tempo, é aquela coisa assim de, olha, aqui é meu quadradinho, vou ficar isolado aqui, e você está perdendo uma série de outras oportunidades que estão acontecendo ao redor e que por uma simples questão, muitas vezes até de arrogância, você não vai lá entender e falar, cara, como é que a gente pode ganhar juntos, né, um modelo de negócio novo que está surgindo, e você percebe que muitas empresas acabam ficando para trás e na hora que se desperta para fazer algum tipo de reação, ela já não tem mais fôlego financeiro, ela já foi engolida pelo concorrente, ou até numa outra situação, ela foi engolida por vários pequenos concorrentes. Aí é que tem a ambidestria. Então, você, ao mesmo tempo que você está cuidando do seu core business, você tem que estar desafiando e vendo o que vai matar o teu negócio amanhã, ao mesmo tempo, né? É isso aí. Não, e a Lilian falou uma coisa interessante, né? Assim, de reservar um pouco do investimento para poder fazer treinamento de pessoas, para mandar profissionais para cá, ou até você criar negócios para aprender com ele, nem que ele vá morrer daqui a um tempo, ou que você eventualmente vai vender, nem sempre vai incorporar dentro da companhia. Os spin-offs são muito importantes para isso. E às vezes as empresas ficam assim, não, mas o meu core business é produzir rolha, eu vou continuar produzindo rolha. Daqui a pouco surge alguma situação melhor que vai fazer com que você absorva todas as funcionalidades da rolha de uma forma sintética que vai dar garantia para envasamento, por exemplo, no mercado de vinhos, e você vai ficar para trás. E tem um ponto que a gente sempre traz nessa história também, né, da inovação, que são as métricas. Né? E aqui também, com certeza, no digital, gente, as métricas vão mudando, né? Óbvio que o CAC é importante, depois veio o LTV, depois... Então, assim, dependendo do contexto que a gente está vivendo, dependendo da ferramenta que você está utilizando, né? Será que eu vou avaliar o resultado de um vídeo que antes eu fazia em um comercial de 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, com agora um vídeo no TikTok de 5 segundos ou 10? Será que as métricas vão ser as mesmas, né? E para inovação a mesma coisa. Então, essa história de, vou ter um negócio aqui que de repente vai morrer, pode morrer antes ou depois do tempo, dependendo da métrica que você colocar para esse negócio, né? Então, vamos ver o que o povo vai falar sobre métricas aqui no evento também. E uma coisa que a gente tem tratado muito lá dentro da Compasso é a questão assim, os negócios têm que sofrer transformação e vão ter que sofrer transformação cada vez mais rápida, porque a jornada do consumidor está mudando. E se você não estiver preparado para poder se preparar e produzir transformações muito rápidas dentro da sua empresa, você vai ficar para trás. A cultura do aprendizado, a cultura do experimento, né? Então, convido a todos a ouvirem a última temporada do podcast Ambidestra, que é só sobre isso. E a gente tem Unilever contando, Nestlé contando, né? Outback, todo mundo falando justamente sobre como conseguiram estabelecer e trazer para dentro da organização e dos times essa mentalidade, essa inquietude de ficar se desafiando o tempo todo, né? O que pode ser melhor? E aí e a gente sempre fala sobre isso, não é mais só sobre a área de inovação, que tem que, né, a área de P&D que ficava ali com a inovação. Mas é todo mundo, o jurídico tem que se reinventar, né, a área de contabilidade, a área financeira, todas as áreas tem que estar agora, e a gente tem feito, né, processo de design thinking, de inovação para esse tipo de áreas, que até então estavam lá só cuidando do status quo, né? Eu ia comentar até o garagem de inovação, né, a garagem da Unilever que estava lá no Hacktown. Com a Cissa e com a Isa. Com a Isa, né? Então a Cissa foi a nossa entrevistada nesse episódio.
surgiu de uma inquietude de supply chain, né? Então a gente vê muitas vezes o marketing centralizando a inovação e tal, mas assim, né, a cultura de inovação, quando ela realmente está mais difundida, você começa a contaminar também essas outras áreas, né? E agora, o próprio Garagem é também um processo de intraempreendedorismo e cultura de inovação dentro da Unilever. Então, baita case. A Cisa conversou com a gente também. O ano passado eles estiveram no Hacketal, salvo engano, com 17 pessoas da Unilever, e esse ano eles estavam com 130 e alguns ali participando ativamente do Hacketal, o que demonstra de fato quanto que essa cultura da inovação, assim como foi cultura de atendimento ao cliente lá atrás, né, quando a gente fez faculdade, começou a entrar no mercado de trabalho, falar assim, cultura ao cliente, né, você prover soluções, né, o seu produto básico, o produto ampliado, virou cultura das empresas. E acho que a inovação vem como cultura e saindo de fato assim, pesquisa e desenvolvimento, né, o famoso R&D em inglês, que ficava ali numa área isolada e falava assim, não, é coisa de cientista maluco, né? Não, cara, é coisa de gente que tem que botar a mão na massa ali e trazer essa cultura para dentro do desenvolvimento em todas as pontas da empresa, né? Não, o que eu ia comentar que é como é interessante que o Hacketal ainda era um evento muito underground, assim, né? Poucas, até a gente comenta, tem gente de grandes organizações que nunca ouviram falar, né? Então, essa mente, essa inquietude também de procurar aonde está acontecendo os novos movimentos, é super importante. Já acontece há 7 anos. Então, 8 anos, né? Acho que é isso, desde 2015. São 7 edições. 7 edições. É desde 2016, só que tivemos a pandemia. Parou. Isso aí. E é isso, num formato, numa cidadezinha, algo muito simples, mas que está com grandes mentes brilhantes acontecendo lá. Então, onde estão acontecendo os movimentos, né? Que podem estar do teu lado ali. E a gente precisa ficar alerta. E acho que... Desculpa, pode falar, Lina. Não, eu ia comentar que o Hacketal, ele fura um pouco a bolha do algoritmo, sabe? Isso. Porque no final, às vezes as pessoas reproduzem conteúdos e lá você tem pessoas muito autênticas levando as suas ideias, né? Então, acho que cada vez mais é bacana os eventos promoverem isso. Esse espaço realmente para pessoas, eu acho que esse Palco Future, com certeza, né? Tem pessoas ali que estão trazendo disrupções no pensamento, na forma de fazer, de forma mais autêntica. Sim, e mesmo que a tecnologia ou o que está propondo não esteja maduro, né? Porque pode estar maduro para uma empresa, não pode estar maduro para outra, né? E é como é que você faz essas modulações para trazer ali algo que vai te trazer de benefício, seja no curto, no médio ou no longo prazo, desde que você tenha capacidade de montar planejamento estratégico para isso também, né? Total. E aí me veio outra coisa, nada a ver. O quanto que a cultura tem a ver com criatividade, né? E também dentro do festival, né? Toda essa agenda de artistas, né? Que são independentes e tudo mais. E a gente que trabalha com inovação e criatividade, a gente fica o tempo todo buscando fonte, porque a fonte às vezes está numa música, a fonte está numa peça de teatro ou numa experiência que eles fazem lá também. Uma meditação. Enfim, uma meditação. Então, acho que ligar os pontos também é muito do que a gente acredita que, né, esse profissional do futuro, essas pessoas que atuam com digital tem que fazer. Porque às vezes você tem que ir 100% fora do digital para você conseguir trazer buscar buscar coisas que eram feitas manualmente. Exato. Porque o digital é meio, né? Sim, exatamente. É o meio, não é o fim. Não é o fim. As pessoas são a ponta e o fim. Exato. Agora, a tecnologia e o digital passam pelo meio de tudo isso. É o habilitador das suas grandes ideias. Até porque a gente está no evento, né, falando da indústria digital e um ponto, né, principalmente de inteligência artificial, que se tanto discute, né, a gente brinca que em 2023 a gente acordou falando de chat GPT e a inteligência artificial, nossa, permeou pauta de discussão do futebol do final de semana ou da conversa da roda das amigas, né, fazendo outras atividades todas. Você percebe que isso, quando cai, né, na sociedade de uma forma mais ampla, são coisas que foram construídas lá atrás e que estão começando agora a aterrissar um pouco mais ali no dia a dia. E o quanto a humanidade é importante, principalmente na validação daquilo que está sendo produzido por alguma coisa automatizada, né? Você tanto fala assim, tem que fazer a pergunta correta, mas também tem que se abastecer essa inteligência artificial de informação correta, né? É isso. É o túnel do eco, né? Se você deixar, você cria esse túnel do eco, onde as coisas vão estar sempre ao redor da mesma coisa, e aquilo se torna a verdade. Então, acho que é esse o grande cuidado que a gente tem que ter com essas automações. Bom, moças, eu sei que eu preciso liberar vocês, daqui a pouco vocês estão lá no palco. Para encontrar vocês nas redes sociais, o podcast está no Spotify, como é que as pessoas encontram? No Spotify ou no seu player favorito.
No Instagram, ambidestra.soul, a gente sempre divulga lá o que a gente está fazendo, os conteúdos. A gente tem no nosso site ambidestrasoul.com.br também os e-books, então a cada edição do podcast a gente também tem os e-books que a gente divide lá. E é isso, no LinkedIn, Andréia, Lilian, Ambidestra. É isso aí. E deixa um spoiler que o próximo episódio do podcast, nada menos do que Spotify, falando sobre no Spotify. Então fica aí o spoiler, que é o próximo episódio que vai pro ar. Muito bem. Gente, obrigado pela participação. Quero agradecer vocês, a Andréia e a Lilian. E você que está assistindo a gente aí do outro lado da tela, pelo canal do Digitalks no YouTube e pelo canal da Compasso também no YouTube. Não esquece, se inscreva se não é inscrito, dá o joinha, que ajuda aí os algoritmos a fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas, né? E aí clica no sininho também, que assim que a gente publicar um novo conteúdo, você recebe um alerta aí no seu celular ou no seu computador. Esse conteúdo está sendo gravado então no dia 23 de agosto aqui no Digitalks Expo 2023 e você vai acompanhar provavelmente outros conteúdos produzidos por nós em breve. Um forte abraço e até mais!